Nossos cumprimentos a todos. Hoje nós estamos tomando um tema muito interessante, como sempre, que a doutrina nos oferece, partindo de uma citação de um poema muito bem escrito, maravilhoso até, da poetisa Carme Sinira, um poema mediúnico. Carme Sinira foi uma poetisa que desencarnou muito jovem e que, através do Chico Xavier, enviou uma série de trabalhos bem inspirados dentro do seu estilo inconfundível. Nós vamos encontrar no livro Corri Fraterno, o Poema da Fraternidade. O Poema da Fraternidade é um dos pontos altos do trabalho desta notável poetisa. Começa mais ou menos assim, vamos dizer como começa o poema. A vida é sempre a iluminada escola. Compadece-te e ajuda no caminho. Por toda parte, a dor que desconsola. Toda gente aguarda a leve esmola do sorriso, da prece, do carinho. Carme Sinira, nesse poema, conceitua a vida como uma escola, uma iluminada escola. Talvez não haja um conceito mais amplo, mais profundo, mais significativo para a doutrina espírita do que considerar a vida como uma escola. O escritor Milan Kundera, inclusive o diretor de um prêmio Nobel de Literatura, no seu livro A Insustentável Leveza do Ser, conta a história de um médico que viveu seus mais de 50 anos e que, ao final da vida, lamentou a própria vida, porque sentiu que não tinha feito nada de significativo e nada que preenchesse os seus anseios. Então, o final da vida desse médico é uma lamentação, dizendo que a vida não tem sentido, porque nós passamos pela vida e, quando percebemos o que a vida é, como ele havia percebido nessa idade, não havia mais tempo para viver. Ele estava condenado a pouco tempo de vida por causa de um insidioso câncer que o havia cometido naquela época. O livro é de 1983. É o ponto alto também do Milan Kundera. Mas o Milan Kundera é um materialista, ateu, não acredita na vida, senão nesta vida que nós vivemos aqui na Terra. Neste sentido do Milan Kundera, a vida não é uma escola. A vida tem um fim em si mesmo. Mas para Carme Sinira, a vida é uma iluminada escola. Ou seja, nós todos, eu, você, todos nós, estamos passando por ela para aprender a viver. Porque viver é, acima de tudo, uma arte, a arte de amar. É quando nós sentimos o sentido mais profundo da vida. Quando nós percebemos que ela está naquilo que nós não podemos perceber apenas pelo sentido, mas percebemos pela alma. A alma percebe o sentido amplo e profundo da vida. A nossa inteligência capta todas as informações possíveis, através das quais a nossa alma pode ir muito além. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. A doutrina espírita nos mostra que a vida é uma passagem. E uma passagem como a escola. Imagina a escola que você frequentou. Como era? Com que objetivo você foi para a escola? Na escola, a nossa escola aqui na Terra, ela não tem um sentido em si mesma. Ela existe para uma finalidade maior, da própria vida.
E a vida, no sentido espiritual que a doutrina aborda, ela não tem um sentido em si mesma. Ela tem um sentido muito mais amplo, porque ela vai além. Quantos nascem e morrem quase que imediatamente? Quantos têm uma vida curta? Quantos não conhecem o sabor da própria existência? Mal começam a viver e já estão de partida. Quantos nascem, praticamente podemos dizer, para sofrer? E quantos nascem para ter uma vida saudável, relativamente boa, podendo desfrutar de muito das suas experiências? Quantos alcançam o sentido espiritual da vida? E quantos ficam apenas no sentido material, chegando ao ponto de lamentar a própria existência, como esse personagem do Milan Kundera no livro A Insustentável Leveza do Ser. Para que eu vivi? Que sentido tem essa vida se ela está acabando para mim e agora que eu estou aprendendo a viver, não posso mais viver? Não terei outra oportunidade. Mas para a doutrina espírita, sim. Para a doutrina espírita, nós estamos aprendendo constantemente. Nós estamos aprendendo a todo momento, a todo instante. No Espiritismo, nós temos o conceito que Allan Kardec dá de expiação e de prova. Allan Kardec, através daquilo que a espiritualidade lhe ofereceu, como informação, como revelação, ele fez um trabalho pedagógico e ele classificou as nossas experiências em 3 principais tipos: as expiações, as provas e as missões. A expiação é justamente o resultado daquilo que nós não conseguimos alcançar. Os nossos erros, os nossos enganos, a consequência das nossas limitações. As provas são as nossas escolhas. São aqueles que nós escolhemos antes ou durante a própria vida e sofremos muitas vezes, e quase sempre, as consequências inevitáveis das suas dificuldades. A prova é uma dificuldade. E as missões é quando nós, já numa condição melhor, podemos não só escolher, mas escolher uma coisa boa que possa trazer benefícios para outras pessoas, para a coletividade, para a humanidade. Na escola é a mesma coisa. Na escola nós temos as provas. Lembram das provas das escolas? Qual o objetivo da prova na escola? É avaliar o aluno. O objetivo da prova da vida é nos avaliar. É verificar até que ponto nós podemos chegar. O que nós já superamos, o que nós já vencemos em nós mesmos. E ter a satisfação de sentir que estamos crescendo, que estamos aprendendo, que estamos progredindo. Esse é o sentido da prova espiritual. As expiações são o resultado dos nossos erros. Na escola nós cometemos erros, o professor coloca ali na prova errado, tira a nota, abaixa o nosso conceito, porque nós não conseguimos atingir o objetivo que ele queria que nós atingíssemos. Então, a expiação, na verdade, é uma consequência da nossa limitação, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista moral, principalmente moral, quando nós poderíamos saber, se tivéssemos esforçado o suficiente, não sabemos. Quando nós poderíamos fazer, se tivéssemos nos dedicado mais, e não fizemos. Sofremos as consequências. Só que nós não escolhemos as provas, as expiações. As expiações, elas vêm em consequência da nossa limitação. Enquanto que a prova, que pode ser escolhida na vida, ela é uma oportunidade de autoavaliação. As escolas hoje estão muito ligadas a essa questão, do próprio aluno descobrir
a si mesmo, ou redescobrir a si mesmo, saber até onde ele pode ir, o que ele já pode dar. No caminho da vida é a mesma coisa. Então a doutrina espírita, através da intervenção de Allan Kardec, faz essa classificação. As expiações, consequências dos erros, das limitações, dos enganos. As provas que escolhemos porque achamos que podemos dar conta delas. E as missões, quando nós temos realmente uma tarefa de maior importância, aí não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes até para a comunidade, para a nacionalidade, ou para a humanidade. Então existem as pequenas missões, constituem as tarefas. Por exemplo, a paternidade, a maternidade, são missões que o Espírito escolhe. Ele sofre, evidentemente, todas essas experiências são sofridas, mas acima de tudo elas têm a compensação da grande satisfação que nós temos quando conseguimos vencê-las. Esse é o sentido da nossa existência. Por isso a Carmen Sinira, no seu poema da fraternidade, começa: a vida é sempre a iluminada escola. Muito bonito mesmo. A palavra expiação, ela é uma resposta, por exemplo, ela se caracteriza por ser uma resposta das leis da natureza. Na doutrina espírita, nós não temos o conceito de castigo divino. As religiões criaram na nossa mente, e isso através de séculos, talvez milênios, a noção de que Deus nos castiga, a noção de que Deus estaria nos espionando no dia a dia, nos fiscalizando os menores atos e até mesmo o nosso pensamento, até mesmo nossas intenções, e nos castigaria pelos erros que cometemos. Ora, esse sentido do castigo hoje não existe nem mesmo na escola humana. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Na verdade, o que funciona na vida são as leis. Quando Allan Kardec pergunta justamente como Deus pode nos encaminhar na vida, se ele se preocupa conosco, com as mínimas coisas que fazemos, eles respondem: Deus governa o mundo através de suas leis. Quando nós acertamos, em consequência, há uma recompensa da própria lei. Mas quando nós erramos, em consequência, há uma resposta negativa da lei em relação, evidentemente, às nossas necessidades de aprender. Porque essa resposta, no sentido mais profundo, não pode nem ser considerada um castigo, mesmo que ela seja dura, mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela seja extremamente sofrida. É um aprendizado. Mais cedo ou mais tarde, talvez mais cedo do que podemos imaginar, nós podemos compreender porque nós passamos por isso, por aquilo. E geralmente nós vamos aprender isso quando passaram muitos anos, talvez até no final da própria vida, o espírito às vezes ali no estertor da vida, da morte, ele dá um passeio por toda a sua existência, faz uma retomada da vida e começa a entender por que ele passou por isso, por que ele sofreu aquilo. Não é? Então, essas são as expiações. É claro que as expiações são muito presentes em nossa existência. As provas também são muito presentes. Mas as expiações nos fazem sofrer mais. Até porque ela pode ser consciente e pode ser inconsciente. Ela é consciente quando nós estamos sabendo por que nós estamos sofrendo. Quando nós já somos capazes de medir a consequência de um ato que cometemos lá atrás e que agora está repercutindo em nossa vida. Quando nós somos capazes de localizar as causas do sofrimento pelo qual estamos passando. Então, ela é consciente, aí nós sabemos, mas ela é inconsciente quando nós não sabemos, quando nós sequer desconfiamos, quando nós dizemos assim, não sei por que eu sofro tanto.
Não sei porquê, parece que Deus não gosta de mim, parece que eu estou sendo perseguido, injustiçado. Por que isso? Então, é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem quando elas não são capazes de se auto-examinar, quando elas não percebem que, na verdade, aquilo não ocorreu por acaso. Até porque as causas da expiação podem não ser atuais, podem não ser desta vida, podem ser de vidas anteriores. Então, há determinados sofrimentos que decorrem de vidas anteriores. A grande maioria dos sofrimentos do dia a dia, dos problemas, das dificuldades, dos contratempos que nós passamos no dia a dia, eles vêm dessa própria vida. Eles somos capazes de perceber, de identificar as suas causas. Mas alguns não. Alguns nós não encontramos nesta vida explicação. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, que trata do tema Bem-aventurados os aflitos, explica bem isso. Ele trata ali das causas atuais das aflições, às quais ele se dedica mais tempo, um texto maior, mais explicativo, mais preventivo, e as causas anteriores que quando nós não encontramos na vida presente as explicações que podem justificar os problemas pelos quais nós estamos passando, as dificuldades, a dor, o sofrimento. É claro que as causas atuais são as mais frequentes. Até porque a expiação ela pode ocorrer imediatamente ao erro cometido. Ela pode ser agora, né? Se eu não prestar atenção no caminho, eu posso tropeçar e cair. Isso é um pequeno exemplo. Ora, essa queda não foi porque alguém me empurrou, foi porque eu não prestei atenção. Aí está a escola. A escola me ensinando, a escola da vida me ensinando a prestar mais atenção por onde eu ando. Estou dando um exemplo bem simples para a gente poder transferi-lo para situações mais complexas da vida. Ora, se eu não presto atenção por onde eu estou andando, o que eu posso esperar da minha caminhada? Será que tudo vai correr bem? Será que eu não vou sofrer nenhum revés, mesmo errando? Então, por esse exemplo simples de tropeçar no percorrer de um caminho, eu posso entender os tropeços que eu cometo durante a minha vida, de toda a ordem. De toda a ordem. Então, aí estão as causas atuais das aflições. Agora, é claro, se houver um problema, geralmente as causas anteriores, elas transferidas para esta vida, elas provocam uma situação difícil. Não é qualquer coisa. Ela está relacionada com algo mais importante na nossa escalada evolutiva. Mas o que a doutrina espírita nos ensina para realmente nos dar uma explicação e até um conforto é que nós não sofremos por acaso. É que nada acontece por acaso em nossa existência. É que a justiça de Deus é realmente justiça. Não há injustiça nas leis de Deus. Quem sofre sem ter consciência do porquê está sofrendo, é claro, sofre mais revoltado. Mas quem sofre com a consciência de que não está sofrendo por acaso, sofre, mas mais resignado. Essa é a diferença. E por isso, uma expiação pode se transformar numa prova. Quando a pessoa chega a esse nível de compreensão de que o que ela está passando não é por acaso, não é a injustiça de Deus, não é perseguição, ela passa a sofrer com mais resignação e aquilo se transforma numa prova que ela precisa vencer. Mas ela precisa vencer dentro dela mesma para alcançar um certo grau de serenidade, de segurança,
de confiança em si mesma, de fé em Deus. As provas são situações de desconforto ou sofrimento que o indivíduo passa nessa vida e que foi fruto de sua escolha em algum momento. São como as provas comuns da vida. Quem quer, por exemplo, obter um bom emprego, vamos dizer assim, num serviço público ou na empresa privada, precisa passar por provas, concursos. E isso, evidentemente, vai lhe custar algo, vai lhe exigir alguma coisa a mais no seu esforço, na sua dedicação. Mas mesmo que a pessoa tenha que sofrer muito ou mais do que realmente sofre, se ela acha que esse objetivo vale a pena, ela vai procurar alcançá-lo com esforço, dedicação, resignação e, sobretudo, coragem. Aí ele aprende a coragem. A coragem é a capacidade de enfrentar o medo, de enfrentar a insegurança que nos acomete. Isso é coragem. Coragem não é ausência de medo, como muita gente pensa. A ausência de medo é ignorância. Quando nós temos consciência do perigo que estamos submetidos, das ameaças que sofremos, e assim mesmo enfrentamos a situação, sabendo que nós temos condições de vencê-la, aí nós demonstramos e desenvolvemos essa grande virtude, uma das maiores virtudes da vida, a coragem. Então o espírito escolhe uma experiência desafiadora, que geralmente é junto a pessoas da família, onde ele vai reencarnar, ou junto à sua comunidade, ou mesmo junto ao seu país, se a atuação dele na vida social for de projeção nacional. Então ele vai procurar, ele vai aceitar essa prova, sabendo que vai ser difícil, sem saber se ele vai vencer, mas ele não sabe que vai vencer. Mas ele tem confiança em si mesmo e sabe que ele tem uma grande probabilidade de vencer. A prova, portanto, é um desafio. A vida precisa ser um desafio, senão não tem sentido. Logo, quanto à origem, a prova e a expiação são diferentes. Na prova, o espírito escolhe e na provação ele não escolhe. Como dissemos, a expiação pode se converter em prova quando a pessoa adquire uma consciência capaz de lhe trazer um conforto necessário, sabendo que ela não está passando aquilo por mero acaso, que tudo há uma explicação. Nesse caso, ela vê o sofrimento como um desafio e resolve enfrentá-lo com espírito de luta e sacrifício. Como, por exemplo, os pais, as mães em relação aos filhos. Então aquilo se transforma numa prova para a vida terrena. Geralmente percebe-se que a pessoa está passando por uma prova, ou que nós estamos passando por uma prova, quando nós lutamos ou enfrentamos a situação com mais resignação e coragem. Ao contrário daqueles que veem o problema com revolta, desespero, aflição. Aí realmente demonstra ser muito mais uma expiação do que uma prova. Mas no dia a dia da nossa vida nós passamos por essas situações. Todos nós. Por isso Kardec, na sua classificação sobre a condição espiritual dos mundos, ele classificou a Terra como um planeta de provas e expiações, que é o nosso mundo. Então, muitas provas, muitas expiações ocorrem ao mesmo tempo. E cada um de nós pode ter provas e pode ter expiações. Há pessoas que estariam apenas espiando e outras que estariam somente em prova? Ao que parece, não. Ao que parece, todos temos provas e expiações ao mesmo tempo. E é difícil separar uma coisa da outra. Porque essa classificação que Kardec utilizou foi para nos ajudar a compreender o mecanismo das leis divinas.
o mecanismo da natureza, como que repercute na nossa vida os atos que nós praticamos ou as nossas omissões. Elas repercutem na nossa vida. De que forma? De uma maneira mais agradável, mais desagradável, mais sofrida, menos sofrida. E tais situações é que constituem esse conjunto de provas e expiações pelas quais todos nós, na nossa vida diária, junto à nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no seio da nossa comunidade, passamos. Um critério para a gente poder até distinguir um pouco o que pode ser prova e expiações é esse que nós já falamos, né? Que na prova nós sentimos muito mais estimulados. Quer dizer, nós estamos passando por um sufoco, por uma dificuldade na nossa vida, e nós descobrimos que aquilo existe justamente para nos ajudar e não para nos prejudicar. Mas a questão não é que não depende do problema em si, da forma como nós reagimos a ele. Se o nosso enfrentamento for de maior disposição, maior serenidade, ainda que sofremos, é uma prova. Mas se o enfrentamento nos leva à intranquilidade, ao inconformismo, à revolta, sobretudo, ao desespero, aí parece mais ser uma prova, ser uma expiação, melhor, não é? Parece mais. Mas isso de ser prova ou expiação é simplesmente uma forma de explicar o que nós estamos vivendo, a nossa vida, e realmente nos dar direções para que a gente possa tomar decisões mais acertadas. Não devemos nos desesperar diante da dor. As adversidades da vida são os problemas da escola. Como a vida é uma iluminada escola, nós só podemos aprender com os problemas. Imagine como que o professor de matemática, por exemplo, que é o caso mais típico, né, pode ensinar matemática para os seus alunos sem dar problemas para eles resolverem. E se eles derem problemas muito fáceis, também não vai estimular o aluno a aprender. Ele tem que ter problema fácil, problema mais ou menos difícil e o problema difícil. Onde que ele vai vencer realmente? Quando ele conseguir vencer, superar, resolver, solucionar o problema difícil. Não é assim a escola? A vida também é assim. Então nós não podemos pedir a Deus que nos isentem do sofrimento, das dificuldades. Seria mais ou menos o aluno pedir ao professor que não lhe dê problema. Professor, não dê problema para mim. Eu não quero resolver problema. Como que o aluno vai aprender a matemática sem aprender a resolver problema? Considerando que, na verdade, a matemática que se aprende na escola é uma preparação para a nossa vida, porque a vida está cheia de problemas. Quando nós aprendemos a buscar caminhos, a buscar alternativas na solução dos problemas, nós estamos aprendendo a viver. Esse é o sentido da nossa existência. Então, não devemos nos desesperar, nos afligir diante das situações, mesmo aquelas que são inesperadas, que surgem de repente e nos pegam de surpresa. Estejamos preparados para isso. E uma maneira pela qual a espiritualidade nos tem ensinado muito isso, nos tem insistido muito nisso, uma maneira pela qual nós podemos nos preparar para enfrentar situações difíceis, inesperadas, é ajudar os outros a resolver as suas. Porque no momento que nós estamos ajudando as pessoas que passam por dificuldades, nós estamos tentando entender a dificuldade pelas quais essas pessoas estão passando, nós estamos nos preparando para enfrentar até dificuldades maiores. Só que quando chegar essa dificuldade, nós já estamos mais preparados. Nós estamos em condições de nos ter superado, porque o preparo é interior, é a alma que está se preparando, é o espírito que está realmente se amoldando às necessidades da vida, se adaptando às necessidades da vida.
É o processo evolutivo de adaptação às condições da vida, porque são essas condições, muitas delas exigentes, duras, difíceis, que vão lapidando a alma, para que a alma cresça e se desenvolva. Nada acontece por acaso. Não há injustiça nas leis de Deus. Há injustiça na lei humana, porque a lei humana é limitada e ela trabalha também com um conceito limitado de justiça. E capaz de fazer as coisas de maneira perfeita. Nada humano é perfeito, mas as leis de Deus são perfeitas. Em nosso planeta Terra, reencarnam espíritos mais amadurecidos e outros menos amadurecidos. Uns mais preparados, mais esclarecidos, aqueles que já cultivaram um sentimento superior, mesmo sendo imperfeitos, porque todos são imperfeitos. Eles têm discernimento maior para participar do seu plano de vida antes de reencarnar. Então, são pessoas que têm uma percepção mais ampla e mais profunda da vida. Porque essa percepção não depende só dos recursos da inteligência, elas dependem muito do sentimento. Isso que Jesus tentou explicar, né? E o pessoal teve dificuldade, nós temos dificuldade de entender o que é a verdade, né? Naquela passagem do Pilatos, que pergunta o que é a verdade e Jesus não responde. Pilatos não estava em condição de entender a verdade que Jesus queria ensinar. Ela é muito mais do que a inteligência pode alcançar. A verdade para Jesus é o amor. E o amor é algo muito complicado ainda para nós. Nós temos dificuldade, muita dificuldade. Embora queiramos amar, embora queiramos e precisemos ser amados, todos nós precisamos, temos urgência em ser amados. Da mesma forma que sentimos essa necessidade, nós devemos perceber que os outros também sentem essa necessidade em relação a nós. Por isso que Jesus mandou amar até mesmo o inimigo. Veja como é algo assim realmente surpreendente o que ele fala para aquele povo naquele momento. Há 2000 anos atrás, amar os inimigos, amar aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. Então, se nós quisermos entender essa questão, basta abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e ler Amor aos Inimigos. Allan Kardec tem uma explicação excepcional, muito interessante. Leia isso, medite sobre isso, e você vai estar preparado para enfrentar situações adversas com as pessoas com quem você convive, a começar de dentro da sua casa. Que o inimigo não é só aquele que está lá nos espreitando, nos apontando uma arma. É aquele com quem nós não conseguimos conviver pacificamente. É aquele que pensa diferente. É aquele que tem outros valores. Então nós temos dificuldade de aceitar. Mas Jesus não. Por isso que ele passava pelas dificuldades e saía inteiro. É a resiliência. Saía inteiro da dificuldade, sem se abalar por ela. Porque ele sabia amar. Então há aqueles espíritos, talvez nós mesmos, entre nós existe espíritos que têm uma concepção mais ampla de vida, né? Então, na verdade, há aqueles que não, aqueles que têm dificuldade de compreender as coisas, de compreender valores. Nós temos essa experiência, valores de vida, o amor, a gratidão, a solidariedade, ser fraterno, ser amigo, ser bondoso, ser compreensivo para a pessoa que ninguém compreende. Se vós só amais o que vos amam, o que fazeis nisso de especial? Disse o mestre. Até os gentios, os estrangeiros, os ateus, os ímpios fazem isso. As pessoas de má vida fazem isso. Nós temos que aprender a amar os que não nos amam. Esse é o grande desafio. E nós temos essa dificuldade.
Porque nós temos dificuldade de amar até os que nos amam, quanto mais os que não nos amam. Vamos ver isso, pessoal. Muito importante. Então, é claro que o que nós sofremos, já falamos aqui hoje nessa nossa fala, nós sofremos por consequência daquilo que realmente nós fazemos. Nós estamos andando no caminho, estamos tropeçando, estamos prestando atenção ou não prestando atenção no caminho, e não podemos atribuir isso justamente a outros, nem a Deus, mas a nossa falta de cuidado, né? Principalmente num momento como esse, estamos passando por uma pandemia. Veja bem, a pandemia é uma prova para a humanidade, e é uma expiação ao mesmo tempo, uma prova coletiva. Na pandemia nós estamos aprendendo a lidar com uma situação em que se leva em consideração tanto a conduta individual, a conduta de cada um de nós, como a conduta da coletividade. Então, quando nós vemos que a coletividade não reage bem ou não se conduz bem diante de uma situação que ela devia tomar mais cuidado, logo em seguida vem a consequência. Então, a doença se alastra, como está acontecendo nesse momento. E nós ficamos apreensivos, achando que Deus está castigando. Não, o homem não está se conduzindo bem. O homem, o ser humano, a coletividade. Né? Se nós não tomarmos cuidado, evidentemente, a pandemia vai demorar para passar. Essa é a verdade. Deus não vai intervir em nosso livre-arbítrio. Quem vai ter que decidir o futuro dessa situação é a coletividade. A coletividade nossa, é o nosso país, é a humanidade toda, que vai saber como agir. Né? Então, é claro que nós temos muita coisa no nosso plano de vida em relação ao que precisamos fazer ou não devemos fazer para que tenhamos um futuro melhor. Isso acontece tanto em nível individual, cada um de nós, na família. A família também é uma coletividade, é um grupo social, e também na comunidade. Né? Em nosso plano de vida, somente estão previstos os principais fatos da vida. O que está previsto? O caminho que nós vamos trilhar. Isso está previsto. Mas não está prevista a forma como nós vamos fazer isso, porque aí depende de nós. Quantas vezes nós vamos parar, quantas vezes nós vamos cair, quantas vezes nós vamos sentar para descansar, a forma como nós vamos andar, se vamos andar mais devagar, mais depressa, né? Quer dizer, o jeito que nós vamos percorrer, isso não está previsto, isso depende do desempenho, porque faz parte do nosso livre-arbítrio e do que nós vamos fazer para alcançar o objetivo, que é chegar a um determinado ponto. Né? O espírito não nasce para cometer atos inconsequentes. Ele não nasce para se suicidar. Nós estamos falando disso, não só do suicídio daquele que nós chamamos, mas vamos dar para pandemia. Se nós não tivermos cuidado com o que está acontecendo, nós estamos cometendo suicídio. E estamos cometendo homicídio também, porque estamos cometendo não só contra a nossa vida, mas contra a vida daqueles que estão conosco. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para resolver o problema. A prova está aí. Nós estamos diante de uma prova. As probabilidades estão aí. Então nós temos que ter humildade para compreender isso. Humildade para aceitar as situações. Saber realmente codificar a situação. Dar o sentido que ela precisa ter. Para saber o que nos compete fazer num determinado momento. O erro que cometemos hoje pode ter uma grave consequência amanhã. E nada disso estava previsto no nosso plano de vida. Porque são acidentes de percurso. Nós estamos no caminho que escolhemos, mas nós podemos criar uma situação no caminho que não estava prevista. Afinal, nós temos o livre-arbítrio com o qual nós dirigimos a vida
e construirmos o destino. É o nosso maior conquista, é o livre-arbítrio. Quanto mais elevado é o espírito, mais livre-arbítrio ele tem. Seria mais prático se eu seguisse um determinado caminho, que se abrisse à minha frente para construir uma vida mais serena. Mas por uma disposição íntima, muitas vezes por egoísmo, por capricho meu, por preconceito, por orgulho, eu prefiro escolher outro, que me será muito mais complicado e sofrido, embora me dê uma satisfação imediata. E eu não sei diferenciar. Eu acho que aquele que dá essa satisfação imediata é o melhor. Quase sempre não é. Por isso que Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição. Cuidado com as satisfações imediatas. Quando a gente se fixa apenas no imediatismo da vida, como aquele personagem lá do Milan Kundera, pensando que a vida é só aquilo que eu estou vivendo ali, que não há nada além, que não existe mais ninguém, que as pessoas não precisam de mim, que eu não estou numa comunidade, que eu não tenho responsabilidade, compromissos, obrigações, então eu estou no caminho da porta larga, que é a porta da perdição. Fazendo o que eu quero, seguindo a minha vontade e pronto. Esse é um tema muito amplo, não dá para a gente abordar todos os aspectos desse tema. Então é claro que isso seria quase que um curso, e está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente. E está numa obra que foi a última de Kardec, a Gênese, a última obra que Kardec escreveu, que ali dá um enfoque muito amplo à questão da vida, principalmente no último capítulo, como vai falar sobre os tempos são chegados, aquilo que o pessoal entende por fim do mundo, né? O fim do mundo está chegando, e que a doutrina espírita entende como a grande transformação pela qual o mundo precisa e vai passar. Porque com o mundo amadurece, a humanidade vai amadurecer, encarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, voltando para o plano espiritual, aprendendo aqui, os espíritos vão evoluindo, todos nós vamos evoluindo, queiramos ou não. O ideal seria que nós tenhamos consciência e queiramos evoluir, vai mais depressa. É como o bom aluno na escola. O bom aluno caminha mais depressa, dá menos problema para ele, professor, para os pais. O mau aluno vai bem empurrado, mas acaba indo. É a mesma coisa. Então, leia o último capítulo da Gênese, Os Milagres e as Predições de Allan Kardec, e você vai perceber ali o tempo que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos passando e o que podemos enfrentar ainda pela frente nesse caminhar da humanidade no início do século XXI. Né? Nós agradecemos muito a sua atenção, há muita coisa para aprender, vamos ler, vamos estudar, vamos discutir, vamos ouvir, ver palestras que trazem mais elucidações muito mais claras e vamos então realmente aproveitar o nosso tempo, principalmente nesse período de recolhimento, distanciamento social, onde nós podemos dedicar mais a esses assuntos, para aproveitarmos isso também como um recurso que nos ajuda a viver melhor. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.